Podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta, estou com Camila Pepe e Jonas Sertório. Hoje falamos do artigo de Carolina Belin, sobre o projeto do Einstein que testa modelos de grandes linguagens e que pretende melhorar o índice de mortalidade materna em região do Amazonas. Lembrando que essa é a vertical de saúde da MIT Technology Review Brasil e semanalmente você pode acompanhar as nossas discussões sobre biotecnologia e inovação. O artigo começa falando da cidade de Novo Airão, no Brasil, que está localizada à margem direita do Rio Negro, na região metropolitana de Manaus, capital do Amazonas. Não é improvável que lá, exatamente no dia de hoje, uma mulher tenha morrido durante o trabalho de parto. Na verdade, na região norte do Brasil, a possibilidade se materializa em probabilidades maiores do que no restante do país quando o assunto é a mortalidade materna. Considerando que no ano de 2021 a região registrou aproximadamente 300 mil nascidos vivos, de acordo com o DataSUS, e 437 óbitos maternos, que são aqueles relacionados à gravidez ou ao puerpério, segundo o Observatório Obstétrico Brasileiro, isso quer dizer que o norte possui um índice de mortalidade materna de 141,26 a cada 100 mil nascidos vivos. A meta pactuada pelo Brasil, de acordo com números preconizados pela OMS, é chegar à razão de, no máximo, 30 mortes maternas por 100 mil nascidos vivos até 2030. Embora os dados de 2022 do Observatório Obstétrico Brasileiro ainda sejam preliminares, o índice do país já ultrapassa 50 óbitos por 100 mil nascidos vivos. No Senegal, no continente africano, foi apresentado para o mundo científico no mês de outubro, o que pode ser o nascimento de uma tecnologia que vem para ajudar a mudar números tão alarmantes. É a primeira vez que a África Ocidental recebe a cerimônia anual do Grand Challenges, iniciativa que apoia projetos de inovação para resolver problemas de saúde e desenvolvimento global, financiada pela Fundação Bill e Melinda Gates. A linha de fomento, que busca abordagens inovadoras e seguras usando inteligência artificial, analisou 1.331 projetos em todo o mundo. 51 deles foram contemplados com um financiamento de $100 mil. E essa é a intersecção entre o Brasil, com Novo Airão, e Senegal. Um dos projetos selecionados é brasileiro e deve beneficiar gestantes da cidade amazonense. Camila, então conta pra gente o que é esse projeto chamado de Sistema Astuto para Monitoramento do Pré-Natal, que é desenvolvido pelo Einstein. Vamos lá, Laura. O projeto ele atua no apoio tanto ao médico quanto ao paciente. A tecnologia ela é capaz de transcrever o áudio da consulta e sugerir ao profissional perguntas a serem feitas. Já para a gestante, oferece um material de apoio pós-atendimento. Os médicos serão do corpo clínico do Einstein e as pacientes serão cerca de 90 mulheres selecionadas pelas secretarias municipais de 3 cidades que ficam na região metropolitana de Manaus: Urucurituba, Novo Airão e Rio Preto da Eva. Lívia Oliveira Ciabatti, que é coordenadora de inovação do Einstein, conta que a paciente vai entrar na ferramenta e fazer a consulta como se fosse uma teleconsulta comum. Eles querem voluntárias do alto risco, baixo risco, de todas as semanas possíveis. As únicas exigências são que elas sejam maiores de idade e que cadastrem um e-mail. Pouco antes de embarcar para o encontro com cientistas do mundo inteiro no Senegal, a pesquisadora conversou com a MIT Technology Review Brasil sobre o programa. Ela contou que a cobertura de pré-natal no Brasil é quase universal. Ela fala que temos mais de 90% de mulheres que, pelo menos, fazem algum tipo de consulta. O problema é que a qualidade ainda não está adequada. Temos locais em que o profissional não é especializado ou então o médico, às vezes, tem pouco tempo disponível. Nessa pressão que o sistema de saúde coloca, alguma coisa falta. É um teste de HIV que não foi pedido, uma sífilis que não é tratada, enfim, diversas possibilidades. E Lívia explica que a ideia do programa é tentar entender se eles conseguem apoiar tanto o profissional quanto a gestante, entregando para ela um material que vai ajudar no seu cuidado. Esse sistema do Einstein, que a Laura já comentou, usa inteligência artificial generativa em modelos de grandes linguagens, chamados de LLM, que vem do termo inglês Large Language Model. Esse modelo ficou conhecido pelo ChatGPT. Lívia conta que o programa vai testar 4 modelos diferentes, o ChatGPT e o LLaMA da empresa Meta em suas versões genéricas, e também em 2 versões para treinar um modelo de inteligência artificial.
Lívia conta que eles entregam para esses modelos lerem o conteúdo de mais de 2.000 artigos do Guideline Global da OMS sobre pré-natal. O intuito é testar os modelos genéricos e os especializados e ver qual se sai melhor. Durante o processo de criação do sistema do Einstein, vários testes foram realizados no próprio hospital. E segundo a coordenadora, os médicos estão muito impressionados, especialmente com a capacidade de geração de conteúdos pós-consulta. A ferramenta lança a mão de um material extenso e completo para a gestante, algo que um médico não conseguiria escrever logo após o término do atendimento. De acordo com o edital da Fundação Bill e Melinda Gates, os resultados do projeto eles devem ser apresentados em 3 meses. Mas segundo Rodrigo Demarque, que é diretor executivo de inovação do Einstein, esse é só o primeiro passo para o que a organização pretende com a tecnologia. Segundo ele, é uma prova de conceito, validação dessa tecnologia para saber se ela é de fato segura e se ela pode ser confiável. E aí, em um momento seguinte, eles vão provavelmente fazer um estudo ainda maior, com um número maior de pacientes, que faz parte do processo de validação científica de uma tecnologia como essa na área da saúde. Então, Jonas, provando essa segurança do sistema, quais seriam os próximos passos? E se existe algum plano, por exemplo, de escalar essa tecnologia no SUS? Bom, Laura, provando que o SAMP é seguro e útil, o projeto deve partir para uma análise de impacto no sistema de saúde em um formato de clinical trial, com mais participantes e comparando o desempenho entre grupos aleatoriamente escolhidos para ter acesso ao projeto versus outros que não terão. E sim, Demarque acredita que o SAMPA tem grande potencial de ser escalado no Sistema Único de Saúde, o SUS, por exemplo. E Demarque revela que esse é um tipo de tecnologia muito escalável. Em termos de infraestrutura, você precisa de acesso à internet, serviço de nuvem, nada diferente do que se precisaria para oferecer um serviço de telemedicina. Se você consegue oferecer telemedicina, você consegue usar uma tecnologia como essa, garante o executivo. E ele vai além, pois estão falando de uso de uma tecnologia em que o idioma não é uma barreira, porque os LLMs conseguem se adaptar ao português, ao inglês, etc. Então, há a intenção de levar isso inclusive para outros países. Demarque complementa que essa caminhada ainda depende de parceiros, e Lívia conta que um dos objetivos da apresentação do projeto em Dakar é chamar a atenção para possíveis investidores internacionais. De todo modo, o futuro do SAMPA não deve ser limitado, uma vez que é exigência do Grand Challenge que seus premiados sejam open source, ou seja, um software de código aberto. Ele complementa que a gente não pode liberar o uso do modelo em si, que é do Meta e do OpenAI, mas o código que a gente gerou, a forma como a gente pergunta para ter a resposta, isso sim vamos deixar público. E agora falamos sobre transformação digital na saúde no nosso momento oferecido pela InterSystems. Momento Transformação Digital na Saúde, apresentado por InterSystems. Começamos mais um Momento Transformação Digital aqui no podcast de Health da MIT Technology Review Brasil. Esta é uma parceria entre a InterSystems, em que falamos sobre saúde digital e a busca por interoperabilidade de dados no setor. Nos podcasts anteriores, abordamos a atual estratégia do Ministério da Saúde e os desafios para dar continuidade ao plano de troca de informações de saúde no Brasil. Nesse momento, a secretária de Saúde Digital do Ministério da Saúde, Ana Estela Haddad, e a diretora de saúde da InterSystems, Teresa Saqueta, comentam sobre o movimento Open, as iniciativas digitais vigentes do Ministério da Saúde e os padrões de interoperabilidade que serão utilizados na Rede Nacional de Dados em Saúde, a RNDS. Mas até trazendo o gancho também daquilo que foi por onde nasceu o termo inicial do Open Health, né, que foi com base no Open Banking, no Open Finance, e que abriram muitas portas, né, todos esses movimentos abriram muitas portas para as fintechs, muita inovação começou a surgir, gerando facilidade, autonomia para o cidadão e começando a criar essa cultura. E hoje na saúde parece que a gente não está falando da mesma coisa, né, o que você falou, o CPF para a farmácia, ok, ninguém está preocupado, mas as pessoas não entendem qual que é o impacto disso, né? Muitas vezes. Então, tem um papel de educação muito importante. Então, obviamente, guardadas as diferenças entre esses dois setores, que a gente sabe que são muitas, né? Aí a gente tem que fazer uma pergunta que muita gente se faz, né? Quem vai ser o Banco Central do Open Health ou da saúde digital ou do SUS digital? Eu não sei se você consegue conversar sobre isso com a gente, considerando que o papel do Banco Central prevê atuar tanto no setor público quanto no privado.
Ou, no momento atual, vocês estão mais focados no privado, no SUS, vão avaliar como isso vai andar e no futuro também vai incluir o privado? Não sei se você consegue conversar um pouquinho com a gente sobre isso. Obrigada pela excelente questão, Tereza, e parabéns por esse estudo que vocês fizeram, né? Eu fiquei, inclusive, com muita vontade de conhecê-lo em mais profundidade, porque pareceu muito oportuno, muito interessante, com perguntas muito, alinhadas, né? Com uma tendência que a gente precisa buscar. E, bom, em primeiro lugar, assim, eu acho que é difícil a gente separar o público, porque o próprio está no DNA do SUS, né? Quando a gente chama de saúde suplementar, e de alguma maneira o paciente, muitas vezes, o usuário, ele é o mesmo, ele transita por um serviço e por outro, né? Então, eu acho que a principal revolução que está acontecendo, né, é o Conecte SUS Cidadão, e ele está acessível a todos, a qualquer cidadão brasileiro, né? Tem 40 milhões de usuários já que fizeram o download, e isso vale para pessoas que usam tanto o SUS quanto têm seus planos privados e usam a saúde suplementar, né? O que vai aí determinar e fazer toda a diferença é a gente estabelecer, de fato, os padrões, como a gente está procurando estabelecer, né? Usando o padrão FHIR, por exemplo, que está recomendado pela própria Organização Mundial da Saúde, e fazer com que os estabelecimentos de saúde e os demais setores utilizem os mesmos padrões, e que assim a gente possa ter esse espaço, esse data lake de interoperabilidade, para que a gente possa receber, tratar e todos possam consumir essas informações, seja o cidadão ter as suas próprias informações na palma da sua mão. E o que está determinando isso hoje é mais os padrões do que o recorte público ou privado. Porque se um município opta por ter seus próprios sistemas, seu próprio, entre aspas, Conecte SUS não interoperável com a RNDS, esse cidadão, o Conecte SUS nacional não vai ter valor para ele. O prontuário único nacional, que é o Conecte SUS profissional, não vai servir para ele, porque a gente precisa construir isso no âmbito nacional. Então, nesse sentido, eu acho que o SUS, no sentido amplo da gestão tripartite, é quem precisa, de fato, organizar esse processo e dar essas regras para que a RNDS venha a ser esse espaço e o Conecte SUS funcione nacionalmente, independentemente do ponto da rede, do nível de atenção ou do recorte público ou privado que esse usuário está na sua jornada pelo sistema de saúde, né? Então, a única coisa que eu, às vezes, tenho uma certa restrição é a gente não fazer uma comparação direta entre o sistema de saúde e a economia e o sistema bancário e o mercado, pelas imensas especificidades que essas áreas guardam, né? Então, é mais nesse sentido, mas eu acredito que tenha que partir do Ministério da Saúde de forma sempre pactuada, porque nós temos uma instância que é o Comitê Gestor de Saúde Digital. Então, a própria CEIDIG, ela trabalha numa perspectiva interativa. Nesse comitê estão presentes as demais secretarias do Ministério, a Anvisa, a ANS, entre outras, né? E a gente tem, junto com o comitê, um fórum ampliado, que a cada 6 meses abre uma reunião ampliada para apresentar e ouvir a comunidade e ter uma participação social de forma mais abrangente. Bom, aqui trouxemos um pouco da visão da secretária Ana Estela Haddad e da diretora de saúde da InterSystems, Tereza Saqueta. Nos próximos episódios, vamos continuar falando sobre saúde digital e a interoperabilidade, trazendo novas informações e importantes reflexões para vocês. Semana que vem a gente continua essa conversa e esse foi o nosso Momento Transformação Digital na Saúde, oferecido pela InterSystems.
Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em mittechreview.com.br/assine. MIT Tech Review/assine. E hoje a gente vai entrevistar aqui no podcast a Lívia Ciabatti, que é coordenadora de inovação do Einstein. Bem-vinda, Lívia. Boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite, né, Laura? Tudo bem? Obrigada pela recepção. Lívia, acho que até para a gente começar e contextualizar um pouco essa discussão, né, que a gente trouxe aqui no episódio com relação a esses programas que podem ajudar, né, nesse acompanhamento das gestantes, eu queria te perguntar qual é o diagnóstico hoje que a gente tem no nosso país com relação a essa cobertura pré-natal? Bom, falar do pré-natal dentro do Brasil, felizmente é uma coisa boa. Se a gente pega resultados da pesquisa do Nascer no Brasil, que é a principal pesquisa que a gente tem, foi em nível nacional, ela foi realizada em 2013, a gente tinha que quase 97% das mulheres faziam pelo menos uma visita pré-natal, né? A grande maioria, mais de 70%, começava antes da 12ª semana, né? Que é um período importante, o primeiro, metade do segundo trimestre são períodos importantes para o desenvolvimento do neném. Então, assim, do ponto de vista de acesso, o pré-natal no Brasil é muito bom. O problema é que a qualidade às vezes peca. Então, acontecem situações como transmissão vertical de HIV, porque fez o exame, mas às vezes não leu na hora e a preparação para o parto foi inadequada. Faltou alguma atenção ali na pressão arterial e que, no fim das contas, virou uma pré-eclâmpsia. Então, a qualidade em si, que, óbvio, qualidade é um fator multifatorial, né? Uma coisa que não é um ponto só, mas que a junção de todos esses fatores impacta no sistema e nas métricas finais. Então, a gente acaba tendo epidemias de sífilis, a gente tem problemas congênitos que poderiam ter sido prevenidos no pré-natal e que não acontecem. Então, o nosso próximo passo, dado que a gente já, de uma certa forma, resolveu o problema do acesso, é como a gente melhora a qualidade para garantir que essas métricas da saúde materna melhorem e impactem realmente nos nascimentos e nos partos. Legal, Lívia. Agora, até pensando um pouco mais no programa, como que é feita a seleção dessas mulheres? Quantas mulheres foram selecionadas? Como que vocês mensuraram essa necessidade? Bom, a nossa decisão foi o que a gente chama na pesquisa de amostra por conveniência. O que a gente filtrou foram as cidades, porque a gente queria sair do eixo São Paulo, né? O grande desafio era tentar entender em outras regiões do país, e como a gente, da inovação do Einstein, está chegando em Manaus, temos um escritório lá, como a gente está chegando lá, a gente queria utilizar o estado mesmo e tentar ver essa realidade. Até porque o estado do Amazonas tem alguns resultados não muito positivos em relação à mortalidade materna, né? A cada 1.000 bebês que nascem, um deles não vai conhecer a mãe, porque essa mulher provavelmente vai morrer durante o parto ou puerpério. Então, a gente decidiu pegar a região norte, em especial o estado do Amazonas, que é onde a gente tem controle, e conseguimos parcerias com 3 cidades na região, né, no entorno de Manaus: Uricurituba, Rio Preto da Eva e... esqueci o nome, desculpa, gente. Uricurituba, Rio Preto da Eva e Novo Airão, que são as 3 cidades que colaboraram. Todas as mulheres que estão em atendimento, que estão em acompanhamento pré-natal nessas cidades, elas foram convidadas para participar da nossa pesquisa. Quem aceita, e obviamente, termo de consentimento livre esclarecido, uma pesquisa padrão. Quem aceita participar, a gente traz para essa consulta. A gente tem falado no número de 60 a 90 mulheres, porque como a gente tem 4 modelos de IA para testar, a gente queria pelo menos 15 consultas por modelo. Então, a gente precisa desse número de pessoas para conseguir fazer uma validação interessante. Perfeito. E, Lívia, se você puder contar um pouco, assim, como é que foram, né, toda essa parte pré-implementação, os testes, o desenvolvimento, criação do protocolo, como é que vocês pensaram nisso para, então, chegar nesse resultado? Bom, a história do Sampa, ela é uma história que junta vários pontos, né? O primeiro ponto é dentro do Einstein mesmo, a gente já estava com essa programação de levar a inovação, a nossa área de inovação, para o estado do Amazonas, e quando a gente chegou lá, na tentativa de aprender e escutar muito o que eles tinham, eles trouxeram esse problema para a gente, que mortalidade materna é um problema, é uma realidade.
Juntando isso, também eu trago um pouquinho da minha história nesse processo, porque eu sou formada em informática biomédica, mas eu também fiz mestrado e doutorado em saúde pública, muito com foco em como a tecnologia impacta na saúde das mulheres, especialmente no pré-natal. Então, a gente juntou essas demandas, essas pontas, e aí teve o lançamento do edital da Fundação Gates, que trazia esse desafio, usar essa nova tecnologia, os Large Language Models, LLMs, o GPT, como uma ferramenta para apoiar em situações, em grandes desafios, né? O Grand Challenge, né? Nos grandes desafios mundiais. A gente juntou essa questão de mortalidade materna, a gente juntou essa questão de estarmos indo para a região norte e colocamos como a gente pode fazer essa tecnologia ir além de apenas dar diagnóstico, né? Porque muitas vezes a gente só usa IA para isso. E a gente pensou muito mais como essa ferramenta de apoio, de suporte aos profissionais que às vezes estão sobrecarregados. O sistema pressiona, não tem como, é exigido muita produtividade dessas pessoas e eles às vezes não têm esse tempo de prestar atenção em alguns detalhes. Às vezes são pessoas inexperientes na sua primeira consulta, nos seus primeiros momentos de carreira. Então esse apoio não é para substituir o médico, não é para o ser humano não é mais importante, não é isso, é realmente um apoio, uma ajuda. Então foi lançado esse desafio, eu trouxe para o time para a gente fazer, né? Sou eu e mas um time incrível que trabalha aqui com a gente. E a gente dividiu para cada pessoa da equipe uma atividade importante. A gente tem o desenvolvedor, que fez a parte do front-end. A gente tem o designer, que fez a interface ficar linda. A gente tem os cientistas de dados, que organizaram para especializar a ferramenta. A gente teve os profissionais de saúde selecionando o conteúdo de qualidade para a especialização do modelo. Então, a gente tem, infelizmente, uma gama de profissionais dentro da instituição que conseguiu responder em tempo, né? Porque o desafio era 3 meses. Felizmente, a fundação estendeu para a gente esse tempo, né? Então, a gente vai ter mais tempo para fazer as consultas, para fazer os testes. Inclusive, a gente vai trazer para fazer alguns testes em São Paulo para o próximo ano. Então, mas em 3 meses a gente estava com o sistema pronto. Foi um desafio, o time trabalhou muito, mas assim, um grande orgulho dessa equipe que fez isso acontecer. Então foram várias etapas de desenvolvimento, de muito aprendizado, de várias junções de vários pontos, pesquisa clínica, pesquisa de programação, até a gente conseguir essa ferramenta que hoje a gente tem muito orgulho que está pronta aí para conhecer o mundo. Legal, Lívia. Até aproveitando que você trouxe aqui essa questão do edital e desses tempos, né, de 3 meses, que teve a possibilidade de expansão desse período, o que a gente pode esperar agora, pensando em futuro, da aplicação dessa tecnologia? Quais seriam os próximos passos? A nossa próxima... Nesse momento, a gente precisa validar 2 variáveis importantes, né? A segurança e a utilidade. Porque é uma ferramenta muito legal. Mas será que ela realmente ajuda? A gente acredita que sim, a gente torce para que sim, mas quem vai responder isso para a gente são os profissionais de saúde que vão fazer os testes. E segurança, a gente sabe que as inteligências, a gente brinca que elas são rebeldes, né? Elas fazem o que elas querem. E aí elas podem alucinar, e se elas alucinarem, elas podem colocar em risco tanto a mãe quanto o neném. Então, nesse primeiro momento, a gente está usando especialistas experientes para garantir que essa ferramenta é segura. Feito isso, o próximo passo é conseguir entender se isso existe um impacto. Para isso, então, a gente tem que fazer uma pesquisa clínica, né? Igual se faz com vacina, com remédios, onde você vai pegar um grupo de pessoas que vai receber essa intervenção, que é o uso da ferramenta, e pessoas que não vão receber. E você vai comparar. O grupo que foi cuidado com o SAMPA tem métricas melhores do que o grupo que foi cuidado sem o SAMPA? Se a gente demonstrar que isso é verdade, a gente consegue fazer recomendações para que essa ferramenta seja aplicada, para que ela seja utilizada. Então, nosso objetivo é, nesse primeiro momento, garantir segurança. No próximo momento, demonstrar a existência de impacto para, então, escalar isso e ser uma ferramenta amplamente utilizada. Lívia, é muito legal, assim, né, ver essa oportunidade também sendo desenvolvida em outras regiões do nosso país, de fato ajudando regiões, né, que têm uma menor assistência. Enfim, eu acho que é muito incrível a gente ver a inteligência artificial para além daquilo que a gente já está mais acostumado, né? Então, eu queria te agradecer muito a participação aqui no podcast, foi um prazer ouvir mais sobre a sua pesquisa, enfim, sobre esse trabalho que vocês estão desenvolvendo. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, gente. Um prazer estar aqui. E antes de encerrar, eu queria convidar você que nos ouve para seguir a gente no Instagram. Vai lá em @MIT Tech Review BR e também para ativar a nossa notificação. Semana que vem tem mais e eu espero você. Até lá!
Você ouviu o podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health. A maior publicação de tecnologia do mundo agora está no Brasil.